Olá, bom dia. Hoje é 25/1/2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Então, Antigo Testamento, parte 1444. Então, aqui a história bíblica é acerca de Elias e a viúva de Sarepta. Sarepta era uma cidade fenícia que tinha 13 quilômetros de Sidom. Então aqui Elias ele prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. O que é predizer? Ele falou que iria acontecer a mando de Deus, né? Aí Deus foi e mandou ele ir para um lugar e iria ser sustentado pelos corvos. O corvo ia levar pão de manhã e carne, e pão de manhã e carne à noite. E isso os corvos fizeram. Isso era Deus sustentando o profeta. E o profeta estava bebendo de um ribeiro de água que tinha naquele lugar, em Querite. Aí depois de haver tudo isso, o ribeiro secou. O rio, o poço secou de água. Aí ele teve que partir para outro canto naquele tempo. A viúva de Sarepta. Então está escrito assim, 1 Reis 17, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustentasse. Então o profeta tinha que ir a Sarepta, uma cidade fenícia que tinha 13 quilômetros de Sidom. E lá tinha uma pobre viúva, que tinha um filho e estava com pouca condição. E ele disse que ordenou que ela o sustentasse. Isso era Deus que iria prover o sustento para a viúva e para o profeta. Naquele tempo, com aquela grande seca que teve, aquela grande fome que teve sobre a terra. Então o profeta, sem questionar, sem duvidar, confiando em Deus, crendo em Deus, o profeta foi. Então ele foi para aquele lugar. No versículo 10, então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenhas. E ele a chamou e lhe disse: trazei-nos, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. Então ele pediu água para beber, porque ele estava com sede e pediu água. E indo ela buscá-la, ele o chamou e lhe disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui apanhar 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Porque naquele tempo a fome estava tão grande, ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija para fazer um bolo e comer. Então a condição dela era muito pouco, mas lembrando que aqui Deus queria sustentar o profeta e sustentar aquela pobre viúva. Aqui era a provisão de Deus. Então o profeta confiou, creu, o profeta foi. Habitar naquele lugar, porque era a direção de Deus, a vontade de Deus, o profeta foi. E o profeta disse que a viúva iria sustentar. Só que não era exatamente a viúva que iria sustentar, mas Deus iria sustentar ela e ele por todo o tempo daquela seca. Então Deus, aqui nós vemos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, né, de ajudar a viúva de Sarepta e o profeta Elias. E o profeta Elias seguiu a direção de Deus. Então é aquela coisa, ó, se você seguir a palavra de Deus, a direção de Deus, sem dúvida nenhuma vai ser 1000 vezes melhor, milhões de vezes melhor do que não servir, do que não seguir, de que não crer. Confiar em Deus, crer em Deus, isso é muito importante para o ser humano. Veja que o profeta foi. E nós vamos ver o que foi que Deus fez na vida do profeta. Então no livro de João, o 4º livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele ama todos os seres humanos e não quer que o ser humano não pereça, mas para isso a pessoa tem que crer. Se não crer, aí a pessoa não vai ter a vida eterna. Então creia em nome de Jesus Cristo para que você não pereça, né? Mas para que você tenha a vida eterna.